Olá, crianças! Aqui é a professora Iris. Esse é um vídeo de revisão para os sextos anos e nele nós vamos falar sobre tempo e clima. Vamos lá! Nós já aprendemos que a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Ela é formada principalmente por oxigênio e nitrogênio e ela é importantíssima porque se não existisse a atmosfera, não existiria vida na Terra. Nós vimos, crianças, que a atmosfera ela é importante porque protege o planeta contra a radiação solar. E, além disso, ela mantém a temperatura da Terra adequada para que a gente possa sobreviver aqui. Ou seja, a atmosfera ajuda a regular a temperatura do nosso planeta. É na atmosfera, crianças, que os ventos se deslocam e é observando a atmosfera que a gente pode dizer como é que está o tempo e como é que está o clima de um determinado lugar. E por que que isso acontece? Porque o tempo nada mais é do que o estado momentâneo da atmosfera. O tempo é a combinação momentânea de temperatura, pressão e umidade. E por que a gente usa essa palavra momentâneo? Porque o tempo, ele dura apenas um momento. É uma questão de horas, de dias. O tempo é momentâneo ou passageiro. Ele muda principalmente por conta da circulação dos ventos e das massas de ar. Já o clima é o estado duradouro da atmosfera. É a combinação dos mesmos tipos de elementos que a gente falou anteriormente. O clima também é a combinação de temperatura, pressão e umidade, só que a gente observa por mais tempo para definir o clima de um lugar. Ou seja, o clima é o estado duradouro da atmosfera. Quanto tempo dura? Cerca de 30 anos. A gente observa os diferentes tipos de tempo durante cerca de 30 anos e assim a gente pode dizer qual é o clima de um lugar. E outra coisa muito interessante, nós temos diferentes tipos de climas no planeta Terra. Nós temos climas quentes, climas frios, climas temperados e até climas de altitude, que são aqueles climas de áreas elevadas do planeta, são os climas de altas montanhas. Como vocês podem observar nessa imagem, esse é um exemplo de clima desértico. Essa imagem já é um exemplo de clima equatorial, uma área de clima equatorial. E essa imagem é um exemplo de uma área onde predomina o clima polar. Sabendo disso, crianças, a gente já pode resolver aquela primeira questão da atividade de 4 questões que vocês fizeram algum tempo atrás. Essa primeira questão já foi passada para vocês e a gente vai corrigi-la agora. Questão 1. A atmosfera terrestre é formada por diversos gases importantes para a vida. É na atmosfera que se desenvolve o clima e o tempo. Sobre o tempo, é correto afirmar que: item A. É o estado duradouro da atmosfera. Item B. À medida que a altitude aumenta, a temperatura também aumenta? Item C. As massas de ar influenciam apenas os climas frios, pois nos climas quentes elas não conseguem penetrar? Ou D. Quanto menor a latitude, maior é a temperatura? Essa questão, crianças, envolve vários conhecimentos que nós já trabalhamos. Vamos ver item por item. O item A diz que o tempo é o estado duradouro da atmosfera, mas a gente viu que isso não é verdade. O estado duradouro da atmosfera é o clima e não o tempo, porque o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, como vocês já sabem. O tempo ele dura algumas horas, alguns dias, ele muda com muita facilidade. Então, o item A está incorreto. O item B diz que à medida que a altitude aumenta, a temperatura também aumenta. A altitude, crianças, é uma das coisas que influencia a temperatura do ar atmosférico e isso vai influenciar o tempo e o clima. E nós sabemos também que a altitude é a altura de qualquer ponto da superfície da Terra se a gente considerar o nível do mar. Porque o nível do mar é o nível base de altitude, é o nível inicial.
é o nível zero de altitude. Conforme a gente vai subindo em algum local, conforme a gente vai entrando dentro do continente, a altitude ela tem a tendência de aumentar. Se você está no topo de uma serra, por exemplo, a altitude lá é maior do que se você estiver perto do nível do mar, perto das águas do mar. E o que o item está dizendo é que à medida que a altitude aumenta, a temperatura também aumenta. Então quer dizer que no topo de uma serra é mais quente? Quer dizer então que no topo de uma montanha em que a altitude é muito elevada, lá no topo de uma montanha, é mais quente? Não, é o contrário. Quanto mais a gente sobe para lugares elevados, mais a temperatura do ar vai diminuindo. Então esse item está incorreto. O item C diz que as massas de ar influenciam apenas os climas frios, pois nos climas quentes elas não conseguem penetrar. As massas de ar, crianças, são grandes porções do ar atmosférico que influenciam tanto o tempo quanto o clima dos lugares. Elas são importantíssimas e elas influenciam os diferentes tipos de climas, não apenas os climas frios, como o item está colocando, por isso que é incorreto. Então, nos resta o item D, que diz: quanto menor a latitude, maior é a temperatura. Nós aprendemos, crianças, que latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Como vocês podem observar nessa imagem, a linha do Equador é a latitude 0 grau, é aquela latitude inicial. Quanto mais perto da linha do Equador a gente estiver, mais quente vai ser, porque essa é a área do planeta que mais recebe calor do Sol. E quanto mais a gente se afastar da linha do Equador, quanto mais nós formos tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, quanto mais distantes da linha do Equador, mais frio vai ficando, porque as regiões polares são as regiões que menos recebem calor do Sol. E o item D diz exatamente isso: quanto menor a latitude, maior é a temperatura. As regiões de baixa latitude são as regiões perto da linha do Equador, que são as regiões mais quentes do planeta. E as regiões de alta latitude são aquelas bem distantes da linha do Equador, são as regiões polares, são as regiões mais frias da Terra. Então, nós podemos dizer que sim, quanto menor for a latitude, quanto mais baixa for a latitude, maior vai ser a temperatura. E com essa breve revisão, nós encerramos, crianças. Obrigada e até a próxima!